Boa tarde, crianças. Aula de filosofia. Apostila, página 6. Interligando os pontos. Para Aristóteles, o raciocínio lógico seria o organon, que significa instrumento. Pense nas mais diversas profissões existentes. Cada uma delas, ao ser exercida, necessita de instrumentos específicos de acordo com cada atividade. Por exemplo, um médico necessita de instrumentos específicos para realizar consultas e exames em seus pacientes. Um pintor, um pedreiro, uma diarista, entre outras profissões, por sua vez, também necessitarão de instrumentos específicos para a realização do seu trabalho. Assim como essas ferramentas auxiliam na execução do trabalho, o raciocínio lógico também é um instrumento empregado na resolução dos nossos problemas. Utilizando inclusive em todas essas profissões citadas, o raciocínio lógico é um processo mental que se dispõe como instrumento para a execução de várias atividades, como identificar, interpretar, descrever, pensar, relacionar, imaginar, entre outras habilidades, sobretudo na construção dos argumentos. Então, a gente já tinha falado sobre o raciocínio lógico na semana passada, né? Que é uma forma que a gente tem de pensar, de interpretar, de entender as coisas. A gente viu que essa lógica, né, esse raciocínio, faz a gente agir de maneira mais adequada, né? Pensando no que vai fazer, como tem que fazer. Aqui eu estou abrindo a nossa apostila digital. Depois, lá no grupo, eu vou explicar para vocês. Na apostila de vocês não tem essa tabela, só na apostila da plataforma. Então, depois que a gente acabar de assistir o vídeo, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como abrir, porque aqui vem um joguinho. Nós falamos sobre as profissões ali em cima. Então, nós temos um jogo das profissões, que vocês só podem fazer na plataforma. Então, depois eu vou botar um outro videozinho no final explicando como vocês entram até aqui. Então, aqui nós temos uma tabela que vocês vão preencher. Vocês têm aqui as peças e vocês vão clicar na peça e arrastar a peça para o lugar onde vocês acham que deva ser. Aí vocês vão encaixar todas essas figurinhas na tabela e depois vão clicar no verificar para ver se vocês acertaram o jogo. E aqui nós falamos que o raciocínio lógico, né, nos leva a refletir, a pensar. Então nós temos aqui também a imagem, né? Eu penso, reflito e quando eu puxo para cá, opa, tive uma ideia. Isso também vocês vão poder acessar na apostila online de vocês, ó. Puxou para cá, pensou, usou o raciocínio lógico e teve a ideia. Tá bom? E realmente essas duas atividades não tem como a gente fazer na nossa apostila de papel, né? Então é só no online. Como eu disse, depois eu explico. Quem foi Aristóteles? Observaremos uma famosa obra de arte em que Aristóteles foi pintado junto com seu mestre Platão. A pintura se chama Escola de Atenas. Pintura a fresco, base 772 centímetros, pintor Rafael Sanzio. Atualmente está localizada no salão chamado Stanza della Segnatura, que fica no Vaticano. Alguns detalhes da pintura e um pouco sobre Aristóteles. A pintura carrega inúmeros significados, além de simbolismos, representando alguns filósofos e deuses da mitologia. À esquerda, então, observa aí na imagem. Observa essa imagem enquanto eu leio. À esquerda está a estátua de Apolo. Observaram aí? Deus da música e da luz. À direita
Minerva ou Atena, deusa da sabedoria. Ambas estátuas apresentam figuras mitológicas que estão relacionadas com a busca pelo conhecimento e pela razão. No centro da pintura estão Platão, à direita, e Aristóteles, à esquerda, dois importantes filósofos. Aristóteles é considerado o pai do raciocínio lógico, que nós falamos também na semana passada. Além disso, entre 384 a.C. e 322 a.C., foi considerado o fundador da lógica. Nasceu em Estagira e na antiga Macedônia, atual província da Grécia. Então, temos aí um quadro representando, Aristóteles. Nós falamos ali das duas estátuas, falamos de Platão e Aristóteles aqui no meio. E aqui eles estão se reunindo, Vamos ver para que será que eles se reúnem aqui? Linguagem e o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é um instrumento que auxilia no processo de desenvolvimento do conhecimento científico. Ele pode ser considerado como uma espécie de filtro para separar os pensamentos considerados válidos e corretos daqueles que não são. Quando a gente raciocina, a gente para pensar nesse raciocínio lógico, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que vale a pena fazer, o que não vale. Lembra que a gente falou que isso aqui difere a gente dos animais? Então, nesse momento que a gente usa nosso raciocínio lógico, ativa esse pensamento, a gente consegue fazer essa separação do certo e do errado, do que eu devo, do que não devo fazer. Usamos a linguagem em nosso dia a dia para expressar nossos pensamentos, ou seja, o ato de falar ou o ato de escrever expressam as formas como organizamos nosso raciocínio. Aristóteles, como vimos, foi o primeiro pensador que refletiu sobre o raciocínio e as formas de pensar. Ele criou um método chamado silogismo, que serve para analisar os argumentos e chegar a uma conclusão que poderá ser válida ou não. Quando a gente fala de conclusão ser válida ou não, se ela vale a pena fazer ou se não vale, se está certo, se está errado. Então, esse método, foi criado por Aristóteles. Por meio do raciocínio lógico é que concretizamos a arte do pensamento. Vamos ver? Então, nós temos aí, afirmativa 1, todo homem é mortal. Afirmativa 2, ora, Pedro é homem. Então, se todo homem é mortal e Pedro é homem, logo, Pedro é mortal. Então, ele chega à conclusão, baseado nessas duas frases iniciais, ele chega à conclusão com uma terceira frase. Então, ele juntou a ideia da primeira, todo homem é mortal. E a segunda que fala que Pedro é homem. Então, se Pedro é homem e na primeira fala que o homem é mortal, Pedro também é mortal. Viu só? A partir da lógica aplicada na primeira e na segunda afirmação, foi possível chegar à conclusão sem muitos esforços. Então, se eu pensei no que significa a primeira frase, pensei na segunda, eu chego à conclusão na terceira. Vamos a mais um exemplo. Dessa vez, vamos chamar cada afirmativa de premissas. Que tal você preencher as premissas? Com base no primeiro exemplo, exercite o raciocínio lógico e preencha as conclusões. Então, esse dever vai ficar, entre aspas, para casa. Então, vocês vão fazer, eu vou explicar os exercícios e vocês vão fazer ele para a próxima semana. Por que eu estou fazendo isso? Porque a nossa aula de geografia está um pouquinho extensa hoje. Se a gente for fazer todo esse exercício aqui, não vai dar tempo de terminar a geografia. Tá bom? Então, humanidades hoje vai ser só a explicação e os deveres vocês vão fazer em outro horário ou no final de semana para a gente corrigir ele na terça-feira que vem. Então, nós temos aqui, ó, todo ser humano é um animal racional. A premissa, João é um ser humano. Então, se todo ser humano é racional e João é um ser humano, logo eu concluo que João também é um animal racional.
Muito bem, por meio das premissas é possível chegar a uma determinada conclusão. Agora que você aprendeu a lógica de Aristóteles, é só exercitar. Então, nós vamos ter mais exemplos desse e vocês vão ter que completar. Então, tenho aqui, ó, todo brasileiro é do Brasil. Joana é brasileira. Então, qual a conclusão que a gente tira disso? Todos os mamíferos são homeotérmicos. Todo ser humano é mamífero. Qual a conclusão? O habitat de todos os peixes é a água. O tubarão é um peixe. A que conclusão chegamos? Todos os brasileiros são mortais. Lúcia é brasileira. Então, qual a conclusão? Todo músico é inteligente. Lucas é músico. Qual a conclusão que eu chego? Análise e reflexão. Então, aqui vocês vão ler, de acordo com as informações do texto, vocês vão completar. Continuando aí. Aqui eu estou só explicando aqui, mas na apostila de vocês tem a linha para vocês completarem, tá? Porque essa daqui é a apostila online da plataforma. Então, no de vocês vai ter linha para vocês responderem. O que você pode concluir sobre raciocínio lógico? Qual a importância do raciocínio para o pensamento e para a linguagem? Continuando aqui, número 9. Algumas atividades, tais como a de um advogado, de um juiz, políticos, professores, palestrantes, entre outras, utilizam com muita frequência a arte do pensamento e a construção de argumentos. Quando eu falo em argumentos, seria aquilo que eu vou falar para justificar alguma coisa. Por exemplo, eu vou criar um exemplo aqui. Por que eu estou gravando essa aula hoje? Ah, eu estou gravando porque a internet está ruim. Aí você pergunta, mas tenta usar. Aí eu tento explicar que não dá. Então, essa conversa que vai tentando explicar as coisas são os nossos argumentos. Colhe aqui uma atividade humana que represente o uso do raciocínio lógico por meio da linguagem. Então, ali na apostila, vocês têm um espaço aqui. Vocês vão colar uma imagem de uma profissão que use o raciocínio lógico por meio da linguagem, da fala. Tia, eu não tenho de onde recortar. Pode imprimir da internet? Pode. Se em último caso vocês não tiverem como fazer, aí vocês podem desenhar. Tá certo? Então, nosso exercício, esse que vai ser feito após o horário, ele vai até aqui o número 9 só. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz para entrar naqueles 2 joguinhos do começo. E esse dever vai ser feito em casa após o horário, tá? À noite, de manhã, no final de semana. Mas vocês têm que fazer até o número 9 para a gente corrigir semana que vem. Tá bom? Agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz para fazer aqueles joguinhos lá. Um beijo!